Se o disco de vinil é uma escultura sonora, uma paisagem tridimensional de montanhas e vales que você pode tocar, a fita cassete é algo completamente diferente. Ela é um ato de feitiçaria invisível. Olhe para aquele retângulo de plástico na sua mão. Parece barato, descartável, talvez até frágil, mas o que você está segurando é uma das invenções mais democratizantes da história da humanidade. Dentro dessa carcaça, enrolada em 2 carretéis, existe uma fita que não depende de agulhas, não depende de sulcos e não depende da gravidade. Ela depende de uma força fundamental do universo, o eletromagnetismo. Enquanto o vinil é geologia, a fita cassete é pura química e memória magnética. Prepare-se, porque hoje vamos encolher até o tamanho de um átomo para entender como transformamos pó de ferrugem e plástico em música, rebobinável e gravável, no conforto do seu quarto. A nossa jornada começa não em um estúdio de música, mas em uma fábrica química. A alma da fita cassete é, ironicamente, algo que passamos a vida tentando evitar: a ferrugem. O ingrediente mágico é o óxido de ferro, ou em fitas mais avançadas, o dióxido de cromo ou até partículas de metal puro. Mas não é qualquer ferrugem raspada de um portão velho. Estamos falando de cristais microscópicos, em formato de agulha, cultivados em laboratório para ter propriedades magnéticas perfeitas. Imagine bilhões e bilhões desses minúsculos soldados magnéticos, cada um capaz de apontar para o norte ou para o sul. O processo de fabricação começa com uma receita que parece sopa de bruxa industrial. Em grandes tanques misturadores, os engenheiros combinam esse pó magnético com um aglutinante, uma espécie de cola polimérica, solventes potentes e lubrificantes. Sim, a fita precisa ser lubrificada, porque ela vai esfregar contra a cabeça do seu toca-fitas a 4,76 centímetros por segundo, e se houver muito atrito, a fita guincha e o som morre. Essa mistura preta e viscosa é batida e agitada até que cada partícula magnética esteja perfeitamente suspensa, sem grumos. É uma lama magnética. Enquanto isso, em outra parte da fábrica, rolos gigantes de filme de poliéster, ou mylar, estão sendo preparados. Esse plástico é o esqueleto da fita. Ele precisa ser incrivelmente fino. Estamos falando de micrômetros de espessura, mas resistente o suficiente para ser puxado, esticado e parado bruscamente sem arrebentar. O filme passa por uma série de rolos tensores e entra na câmara de revestimento. É aqui que a mágica acontece. A lama magnética é espalhada sobre o plástico com uma precisão cirúrgica. A camada precisa ser perfeitamente uniforme. Se for grossa demais em um ponto, o som fica abafado. Se for fina demais, o som some. Mas aqui está o segredo que separa uma fita boa de uma fita ruim. Logo após a aplicação da lama, e antes que ela seque, a fita passa por um campo magnético poderoso. Lembra dos soldadinhos? Quando a lama está molhada, eles podem girar. Esse ímã industrial obriga todas as partículas microscópicas a se alinharem na mesma direção. Isso aumenta drasticamente a capacidade da fita de armazenar sinal. Se as partículas secassem bagunçadas, o som seria cheio de chiado e com volume baixo. O alinhamento é a disciplina do áudio. Depois de secar em fornos longos e quentes, a fita passa por rolos de calandragem. Pense neles como rolos de massa de aço polido, aquecidos e sob pressão imensa. Eles esmagam a fita para deixá-la espelhada. Quanto mais lisa a superfície, melhor o contato com o cabeçote do gravador e melhor a resposta de agudos. Uma fita rugosa é como uma estrada de terra para o som. Uma fita calandrada é uma autobahn. Agora temos um rolo jumbo de fita magnética, com 1 metro de largura e quilômetros de comprimento. Ela precisa ser cortada. Lâminas rotativas fatiam esse rolo em tiras precisas de 3,81 milímetros de largura. É essa tripinha estreita que vai guardar seus segredos, suas músicas favoritas e suas gravações de rádio. Essas tiras são enroladas em panquecas, discos de fita sem carretel, prontas para serem colocadas dentro da casca. A casca, ou o shell da fita cassete, é uma maravilha da engenharia mecânica compacta. Ela é moldada por injeção de plástico, geralmente poliestireno transparente ou preto. Mas não é apenas uma caixa. Dentro dela existem folhas de deslizamento,
que são papéis ou plásticos especiais tratados com grafite ou silicone para reduzir o atrito enquanto os carretéis giram. Sem essas folhas, a fita travaria. Existem roldanas nos cantos para guiar a fita. E existe a peça mais subestimada de todas, o feltro de pressão. Olhe para a abertura inferior da sua fita. Há uma pequena almofada de feltro montada numa mola de metal. A função desse pedacinho de tecido é vital. Ele empurra a fita contra o cabeçote do toca-fitas. Sem essa pressão suave, o campo magnético não seria lido corretamente e os agudos desapareceriam. A montagem é feita por máquinas ultra rápidas que colocam a fita líder, aquele plástico transparente e duro no começo e no fim que não grava nada, emendam com a fita magnética, enrolam no comprimento exato, C60, C90 e fecham a casca com parafusos ou solda sônica. Mas como a música vai parar ali? Diferente do vinil, onde esculpimos o som, na fita cassete nós magnetizamos o som. Quando você coloca a fita no deck e aperta REC, você está ativando um processo de 3 cabeças, ou pelo menos 2 em aparelhos mais simples. Vamos visualizar o interior do seu gravador. A fita começa a se mover. A primeira coisa que ela encontra é a cabeça de apagamento, Erase Head. Mesmo que a fita seja virgem, passamos por ela para garantir. Essa cabeça é um eletroímã forte, que bombardeia a fita com um sinal ultrassônico de alta frequência e alta energia. O objetivo é sacudir magneticamente as partículas de óxido de ferro, desordenando-as completamente. É o caos magnético. O caos, em áudio, é o silêncio. Uma fita com partículas aleatórias não gera som, apenas um chiado de fundo muito baixo. Limpa e caótica, a fita avança para a cabeça de gravação, Record Head. Aqui está a ciência pesada. O som que entra pelo microfone ou pelo cabo auxiliar é convertido em uma corrente elétrica que oscila no ritmo da música. Essa corrente flui para uma bobina dentro da cabeça de gravação, criando um campo magnético flutuante na fresta, gap, da cabeça. Enquanto a fita passa por essa fresta, o campo magnético penetra no revestimento de óxido e agarra aqueles soldadinhos microscópicos. Se a onda sonora é positiva, os soldadinhos viram para o norte. Se é negativa, viram para o sul. A intensidade do som determina quantos soldadinhos são recrutados. Frequências graves são mudanças lentas e profundas na orientação magnética. Frequências agudas são mudanças rápidas e curtas. Mas espere, existe um problema físico chamado histerese. As partículas magnéticas são teimosas. Elas precisam de um empurrão forte para começar a mudar de direção, e isso criaria uma distorção horrível no som, especialmente nas passagens silenciosas. O som sairia quebrado. Para resolver isso, os engenheiros criaram algo genial chamado bias. O bias é um sinal de frequência muito alta, inaudível para nós, cerca de 100.000 Hz, que é misturado com a música durante a gravação. O que esse sinal faz é manter as partículas magnéticas num estado de excitação constante, tremendo de ansiedade, prontas para se moverem ao menor comando do sinal de áudio. É como se, para desenhar na areia, a gente mantivesse a areia vibrando para ela ficar líquida. O bias lineariza a gravação. Sem ele, a fita cassete seria apenas uma ferramenta de ditado de baixa qualidade. Com o bias ajustado corretamente, ela vira alta fidelidade. E não podemos esquecer da mecânica de transporte. Para que o tom da música seja constante, a fita precisa passar pela cabeça numa velocidade absolutamente constante. Isso não é feito pelos carretéis. Se você notar, os carretéis mudam de velocidade conforme a fita enche de um lado e esvazia do outro. Quem dita a velocidade é um eixo de metal giratório brilhante chamado capstan e um rolo de borracha preta chamado pinch roller. Eles pinçam a fita e a puxam com precisão de relógio. Se o pinch roller estiver velho e duro, a fita escorrega e você ouve aquele som de uau, uau, o temido wow and flutter. Quando você reproduz a fita, o processo se inverte. A cabeça de reprodução, playback head, não emite nada, ela apenas escuta. Enquanto os domínios magnéticos gravados na fita passam pela fresta da cabeça, eles induzem uma corrente elétrica minúscula na bobina. É a lei de Faraday em ação. O magnetismo variável cria eletricidade variável. Essa corrente é pateticamente fraca, muito menor que a de um toca-discos. Ela precisa ser amplificada drasticamente.
E aqui surge o inimigo número 1 da fita, o hiss, aquele chiado de chuva ao fundo. O chiado é o som físico das próprias partículas magnéticas passando pela cabeça. Quanto menores e mais uniformes as partículas, menor o chiado. É por isso que as fitas de metal, tipo 4, eram tão caras e desejadas. Elas usavam partículas de ferro puro, não óxido, permitindo gravar sinais muito mais fortes que encobriam o chiado natural. Sistemas como o Dolby B e C foram criados para combater isso. Eles são truques psicoacústicos inteligentes. Ao gravar, o Dolby aumenta artificialmente o volume dos agudos baixinhos, onde o chiado se esconde. Ao reproduzir, o circuito abaixa esses mesmos agudos de volta ao nível normal. Ao abaixar os agudos, ele também abaixa o chiado da fita, empurrando-o para o silêncio, enquanto a música volta ao seu equilíbrio natural. É uma redução de ruído baseada em codificação e decodificação. A beleza da fita cassete está na sua capacidade de reescrita. Ao contrário do vinil, que é definitivo, a fita é um organismo vivo. Você pode gravar por cima. Os domínios magnéticos não têm memória do passado. Uma vez reorientados pela cabeça de apagamento e gravação, a música antiga desaparece. Ou quase. Às vezes sobra um fantasma sonoro se o apagamento não for perfeito. Isso permitiu o fenômeno da mixtape. Pela primeira vez na história, o ouvinte tornou-se editor. Você podia pegar músicas do rádio, do vinil, da fita do seu amigo e criar uma sequência que expressasse seus sentimentos. O botão de pause do gravador era a ferramenta de edição mais poderosa dos anos 80. A habilidade de apertar REC e pause exatamente no final da fala do locutor da rádio para pegar a música limpa era uma forma de arte. E a durabilidade tática. A fita embola, o mecanismo trava. E todos nós conhecemos a ferramenta de reparo universal, a caneta esferográfica sextavada. Ela se encaixava perfeitamente no carretel. Rebobinar a fita manualmente não era apenas para economizar pilhas do Walkman, era um momento de intimidade mecânica com a música. Você via a fita se desenrolar e se reorganizar. Se a fita arrebentasse, um pedacinho de fita adesiva, o famoso durex, resolvia, com um pequeno bip sonoro passando pela cabeça como cicatriz de guerra. O som da fita tem uma cor. Devido à saturação da fita, o momento em que todos os soldadinhos magnéticos já estão alinhados e não cabem mais, a fita comprime o som de forma agradável. Ela arredonda os picos agudos e dá um gordo nos graves. É um som quente, granulado, imperfeito. Enquanto o vinil tem estalos e o digital tem frieza cristalina, a fita tem uma neblina magnética aconchegante. Hoje, vivemos na era do acesso instantâneo. Mas a fita cassete nos ensinou o valor da linearidade. Você não podia pular faixas instantaneamente. Você tinha que ouvir, ou esperar o tempo de rebobinar. Isso criava uma relação de paciência com o álbum. O lado A e o lado B estruturavam a narrativa da obra. A fita cassete transformou a música em algo que você podia colocar no bolso, levar para a rua no seu Walkman e, mais importante, algo que você podia controlar, copiar e compartilhar. Ela foi a primeira rede social física de compartilhamento de arquivos. E tudo isso graças a um pungado de ferrugem alinhada dançando sobre um campo magnético invisível, preservada entre duas camadas de plástico barato. É a vitória da engenhosidade sobre a matéria.